Oi, gente. E o som agora? Tá bom? Tá ruim? Melhorou? Suelen, Juliane, Virgínia. O som tá melhor? Ótimo. Ai, que bom. Que bom que melhorou. Às vezes essas coisas, imagem e áudio estão bons aqui. Melhorou? Ai, que bom. Às vezes essas coisas de internet tem que sair e voltar mesmo, né? Bom, a gente, continuando lá o que a gente estava falando, já tem várias pessoas aqui que já são da turma 3. A Alana, a Maria de Fátima, quem mais que eu lembro que é da turma 3? Já tem lá quase 20 pessoas na turma 3. A Sâmia. Sâmia, você entrou novamente? O pessoal está dizendo aqui no grupo que não conseguiu entrar. Vamos lá. Alana, tá me ouvindo bem? A Ederlaine tá falando que agora o som está ótimo. Ai, que bom. O pessoal tá entrando. A Sâmia conseguiu entrar, a Letícia também. Então, quem é aqui da turma 3 que eu lembro? Acho que a Juliane, Maria de Fátima, a Sabrina é da turma 2. Não lembro todas. A Sâmia, a Tatiana Ronda. Muito bem. Então, hoje é o último dia para quem quer participar aí da turma 3, tá bom? Bom, agora o pessoal está entrando, tem quantas pessoas aqui? 28, uau! Acho que eu não estou vendo todo mundo. Vou começar, vou dividir com vocês os slides. A gente, peraí, voltando lá. Dividir. Estão vendo os slides, né? Torção de imagem corporal. Aí, agora foi. Conseguem ver? Só confirmar se vocês conseguem ver, porque outro dia eu fiquei por um tempinho falando e aí vocês não estavam vendo. Tá todo mundo vendo, então. Se vocês começam, de repente não verem os slides, vocês começam a mandar no chat, tá bom? Tô aqui no slide distorção de imagem corporal. Acho que a maioria de vocês me conhecem, né? Quem tá aqui, mas para quem não tá, para quem não conhece é a primeira vez, vou fazer uma apresentação rapidinha. Então, eu sou Elisângela Machado, psicóloga, especialista em obesidade, transtornos alimentares e emagrecimento. Faço atendimento individual e atendimentos em grupos, né? Eu trabalhei em RH há muitos anos e quando eu decidi vir para o consultório, eu voltei para o consultório formando grupos de emagrecimento. Foi aí que eu comecei a ter pacientes de volta, a começar ali, reiniciar na clínica com os atendimentos. E aí eu fui me especializando, fui aprendendo, é uma área que eu gosto muito,
né? Então, fiz diversos cursos, fiz a pós-graduação e hoje eu ministro alguns cursos, faço atendimento individual, atendimento online, faço palestras, dou curso presencial, cursos online, como vocês estão vendo, os grupos de emagrecimento. E vamos ao nosso tema de hoje. Né? Então, essa sou eu, e assim que eu comecei a trabalhar com a questão do emagrecimento, assim que eu fui me especializando e aprendendo, né? E é uma área que eu gosto muito. Quando a gente fala de imagem corporal, né? Quando trabalhamos com a questão da obesidade, dos transtornos alimentares e do emagrecimento, sempre haverá demanda da imagem corporal, né? Ou é porque a pessoa é magra e se vê muito além, e aí ela vem para o seu grupo de emagrecimento querendo emagrecer, igual eu coloquei uma das questões lá do grupo, no nosso grupo, né, no WhatsApp, eu tive um grupo de emagrecimento em que veio uma menina, uma mulher, que ela pesava 58 quilos, né? Ela veio para o grupo de emagrecimento. Imagina, o grupo de emagrecimento tem pessoas com 120, né? 110. E ali, então, era percebível que tinha uma distorção da imagem corporal, porque essa mulher era a dor dela, né? A dor dela era profunda, né? Ela trazia uma tristeza com relação ao corpo, ela chorava na sessão, né? Então, é, foi logo que eu iniciei o grupo assim, eu falei, a gente falando do nosso contrato terapêutico no grupo de emagrecimento, e uma das coisas que eu sempre falo é para não julgar, né, o outro, o comportamento do outro, a religião, a ideia do outro. E aí eu trouxe a questão dela, que a gente tinha que acolher não era o peso da pessoa, e sim a dor da pessoa, né? E aí ela foi abraçada também pelo grupo. Então a gente precisa saber entender, né? Ter esse olhar da imagem corporal para estar trabalhando com um grupo de emagrecimento, com obesidade, com o atendimento individual e principalmente nos transtornos alimentares. A gente tem que saber avaliar, reconhecer e como fazer a terapia da imagem corporal. Tá? E o que é imagem corporal, né? Então, a imagem corporal é a visão, né? É a representação, é a ideia que ele tem ali na mente dele sobre o corpo dele, né? A maneira como pensamos, sentimos sobre o nosso corpo. Então, é a ideia cognitiva, é como eu imagino o meu corpo, né? Como eu penso que ele é. Muitas vezes, quando esses pacientes com distorção de imagem corporal, você pede para ele trazer uma revista, uma foto, ou mostrar uma foto, né, no Instagram que seja, de uma pessoa que ele acha que represente ele, o tamanho do corpo dele, ele muitas vezes traz a distorção ali bem clara. Ele geralmente seleciona bem fora ali do tamanho, do tamanho dele, né? Ou vai selecionar uma foto de alguém com um corpo bem maior ou de alguém com um corpo bem menor. Então, a imagem corporal, ela se forma desde a infância, né? Desde quando o bebezinho começa a se tocar ali. E o que traz consequências ao sentimento de alto valor. Então, gente, a imagem corporal, ela tem influência ali nos nossos sentimentos de valorização, de alto valor. Diversos estudos indicam que a distorção e a insatisfação corporal constituem fatores de risco para depressão, baixa autoestima, tentativas de suicídio e alterações de humor. Eu já tive várias pacientes com distorção de imagem corporal, mulheres que não eram nem acima do peso, né? Aliás, essas duas que eu estou pensando, imaginando, são as duas que estavam na casa abaixo dos 60 quilos, né? Casa dos 58, 57, e eram mulheres que sofriam, que choravam, porque se achavam gordas, acima do peso, feias, se julgavam, se criticavam, e o sentimento de valor estava lá embaixo, né?
Então, o corpo concretiza a nossa existência. Através dele percebemos, somos percebidos e interagimos com o mundo que nos cerca. Então, quanto essa imagem corporal influencia a nossa vida, porque o corpo ele interage, né, com o mundo que nos cerca, né, a forma como eu me posiciono no mundo, né, a forma como eu me posiciono com o outro. Então, é a fronteira entre eu e o mundo, né? O corpo ele é sim uma linguagem, uma comunicação. O desenvolvimento da percepção corporal se dá de forma gradativa e contínua, desde que nascemos, terminamos no final da adolescência, né? E o quanto isso vai interferindo na minha autoestima, nos meus sentimentos de valorização, né? Aquilo que eu penso sobre mim. Então, lá desde pequenininha, isso vai influenciando. A forma que pensamos, sentimos e reagimos frente à percepção de nossos atributos físicos vem influenciar na caracterização da nossa personalidade. Então, influencia. E a imagem corporal tem influência direta da sociedade, da mídia e da família. Isso acho que vocês já imaginavam, né? O quanto a sociedade ela influencia, né? O quanto todo as redes sociais, hoje principalmente Instagram, né? A mídia. Antigamente era revista, hoje não é mais revista. Antigamente você precisava ir na banca e comprar uma revista. Hoje você está com o celular na mão. O quanto personal, blogueira, vai influenciando. Influencia nós, influencia principalmente as crianças e as adolescentes. A satisfação do indivíduo com o seu corpo é interferida pelo modelo imposto como símbolo de beleza e sucesso, né? Então, muitas vezes a mídia diz isso para nós. Elas impõem o modelo. Então, como esse modelo tem que ser e como ele é símbolo de beleza e sucesso. No curso que eu fui no Ambolim, eu fiquei impressionada, foi sobre imagem corporal, né, distorção da imagem corporal, e eles trouxeram que o corpo da Gisele Bündchen, que é um corpo desejado pela maioria das mulheres, ele é nutricionalmente desclassificado como desnutrido. Então, apareceu lá o índice, né? É um corpo desnutrido. Eu fiquei muito impressionada, né? Porque é um corpo que a grande maioria das mulheres gostariam de ter. Então, é um corpo que não é real, né? Não é real, não é a maioria do nosso padrão, né? E o quanto nós nos cobramos para ter esse corpo que não é real. Estou falando nós porque eu me incluo e as nossas pacientes. As cobranças sobre o seu corpo, a influência da família, né? Família influencia muito. Do que eu tenho de paciente que vem com cobrança de pai, com cobrança de mãe, não é só cobrança de mãe, não, é cobrança de pai também. E quanto isso faz com que abaixe a autoestima da paciente, né? Porque se o pai está cobrando, se a mãe está cobrando e ela não consegue chegar naquele padrão que o pai e a mãe valorizam, então ela entende que ela não tem valor, ela entende que ela não tem sucesso, ela entende que ela é um fracasso. Certo? Então, a cobrança sobre o seu corpo, a influência da família e da mãe, do pai, influencia o indivíduo com a sua satisfação com o seu próprio corpo, interferindo na imagem que ele terá do seu corpo pela vida toda, né? Do mesmo jeito que a mãe pode ser a satisfação do, do corpo da mãe com o corpo dela mesma, né? E muitas vezes ela não julga o corpo da filha, mas ela fala do corpo dela mesma, e isso interfere, né, diretamente no que a criança acha do corpo dela, entendeu? Ficou claro? Então, o que eu, mãe, penso do meu corpo interfere o que a criança pensa do corpo dela. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com os nossos filhos, a maneira como nós nos julgamos, a maneira como nós falamos do nosso corpo, a maneira como nós
nos criticamos, nos cobramos, isso vai influenciar nos nossos filhos também. Então, o valor pessoal está condicionado ao peso ou formato corporal. Então, esses pacientes, ele vem muito com a questão de que esse padrão de beleza, essa magreza, tem um valor pessoal muito grande. Gente, muito grande. É como aquilo vira uma obsessão da pessoa. Muitas vezes a pessoa não desenvolve profissionalmente. Você pergunta para ela quais outras coisas ela gosta de fazer, ela não sabe, né? Então, o valor dela, ela ter sucesso, né? Ela ser feliz está condicionado a esse peso e ao formato corporal. E ela ignora e desvaloriza o que está fora dos parâmetros previamente estabelecidos. Então, ela desvaloriza as qualidades dela, ela como pessoa, os pontos fortes dela, porque as pessoas gostam dela, né? Eu sempre coloco isso para os meus pacientes. Por que as pessoas gostam de você? Por que você acha que as pessoas gostam de você? Você acha que é porque por causa do seu corpo, né? Aí a pessoa começa a perceber ali que tem pensamentos distorcidos ali, não realistas, né? Uma imagem corporal negativa pode causar ansiedade interpessoal e sentimentos de autoconsciência e inadequação de algumas interações sociais. Se ele não aceita a sua aparência, pode assumir que os outros também não aceitam. E geralmente é assim. Então, ele não aceita, ele julga a aparência dele, ele conclui que os outros também não vão, também não aceitam, também vão julgar. Então, geralmente, eles pensam que acham que os outros pensariam, né? Isso é o julgamento, suas conclusões, né? De que estou acima do peso, não mereço ter um namorado, não mereço um bom emprego, não mereço ter sucesso no trabalho. Então, são pensamento dele, mas ele conclui que o outro também pensa assim. Então estou gorda, não vão gostar de mim. Se eu vou em algum lugar, vão tirar sarro de mim. Mas é ele que está se julgando, não é o outro. A imagem corporal negativa está associada a transtornos alimentares, principalmente a anorexia e a bulimia, né? Porque é o peso do valor pessoal. Eu, pessoa, né? Meu valor está ali condicionado ao número da balança e essa aparência. Mudar a imagem corporal, a imagem que eu tenho de mim mesma, pode prevenir o surgimento de transtornos alimentares. Nas pessoas obesas, é comum as distorções cognitivas relacionadas à avaliação do seu corpo, né? Então, o pensamento pode ser dicotômico. O indivíduo pensa em extremos em relação à sua aparência, ou é muito crítico em relação a ele mesmo, tendo como parâmetros comparativos de padrões extremos. Eu fico impressionada, assim, como eles acham bonitos corpo muito malhado, né? Corpo perfeito. Então, é um pensamento muito dicotômico. Ou se é magra e malhada, ou se é gorda. Não existe ali o meio termo, né? Então, tá sempre se comparando. Não vai a pessoa não se compara com o padrão ali dela, né? Ou com o padrão normal, vamos dizer assim. Ela se compara com a pessoa que é muito magra, com a pessoa que malha muito, e vai sempre se colocando para baixo, vai sempre se julgando. O erro cognitivo. O indivíduo acredita que os outros pensam como ele em relação à sua aparência. Então, aí vem os comportamentos de esquivas. Então, geralmente, não se olha no espelho ou quando faz, é somente rosto. E isso tanto as pacientes com a questão da obesidade, mas as pacientes também com bulimia, com anorexia, né? Geralmente são pacientes que não se olham no espelho. Quando se olha, é apenas o rosto. Não quer entrar em contato com o seu corpo, ignora qualquer pensamento, né? Ou no caso da bulimia, elas pensam nisso o tempo todo, né? O tempo todo vem ali a questão do peso, do corpo, da comida, um pensamento obsessivo, intrusivo.
supervaloriza o corpo e se autodesvaloriza, né? Então, a autoestima é sempre muito baixa, há uma desvalorização. O rótulo que aplica a seu peso tem uma forte influência no afeto e autoestima relacionada à sua imagem corporal. Apresenta a imagem corporal distorcida tanto para mais ou para menos, né? Como eu falei lá no início, pode ser essa imagem corporal para mais ou para menos. Aqui, vocês acho que estão vendo os slides, né? Porque vocês estão todos quietinhos aí assistindo. Ninguém está me falando nada, então estou entendendo que vocês estão lendo. Nem no WhatsApp tem nenhuma reclamação. Aqui, olha só como ilustra bem essa questão da valorização do corpo. Aqui nessa primeira fileira existe uma crença distorcida com relação ao quê? Ao formato do corpo, a alimentação e o peso. Qual é essa crença? Ela acredita que ela é acima do peso, né? Que ela está muito gorda, que a alimentação, que ela tem que comer muito pouco, e o que o peso dela é muito e que ela tem que chegar em X. Aí isso faz o quê? Que gere a manutenção da doença. O indivíduo, ele acredita que a magreza é sinônimo de sucesso, superioridade, competência. Gente, é isso. É tão valorizada essa magreza que essa magreza significa ter sucesso, ter superioridade e competência. Então a pessoa acredita, só terei sucesso, só serei competente quando eu realmente emagrecer, quando eu realmente for magra, né? E aí vem uma preocupação exagerada em métodos inadequados de diminuir o peso, né? Então, é jejum intermitente, ou fica sem comer, ou purga o alimento que comeu, ou faz exercícios em excessos, né? Ou toma laxante. Tudo isso que eu estou falando para vocês são experiências que eu já vivi aqui no consultório. Então, a relação de cada um com o seu corpo, especialmente suas crenças, percepções, pensamentos, sentimentos e ações, necessita ser revista e fortalecida. Fazer as pazes com o corpo imperfeito, aprendendo a se relacionar positivamente com ele, pode fortalecer, inclusive, sua capacidade de se livrar do excesso de peso, porque é muita cobrança, é muita exigência. E essa cobrança, essa exigência, essa rigidez, essa insatisfação gera muita ansiedade na pessoa. Ela gera muita ansiedade, o que faz? Ela come, né? Então ela entra num ciclo ali. Por isso que eu trabalho muito com os meus pacientes para fazer as pazes com o seu corpo. É emagrecer se amando, é se amar primeiro para então, consequentemente, você perder peso, porque isso fica leve, né? Não fica aquele julgamento, aquela sensação de fracasso. Não, eu primeiro me amo, eu primeiro valorizo como pessoa, como ser humano, olho para as minhas qualidades, me acolho, né? Depois de tudo isso, eu vou decidir se eu quero emagrecer ou não, se eu quero perder peso ou não. E o peso é como consequência dessa autovalorização, sem essa ansiedade, sem essa rigidez, sem essa cobrança. Então, nós, como psicólogos, temos o dever de influenciar a mudança de pensamento com relação ao corpo e padrões de beleza impostos. E temos que tomar muito cuidado para não entrar na onda também de colocar mais um padrão de beleza imposto, de colocar que sim, que a magreza tem sucesso, né? Que quem é magro é que tem sucesso. A gente tem que tomar muito cuidado, tanto quanto o que a gente posta nas redes sociais, quanto o que a gente leva para os nossos grupos ou pacientes, tá? Geralmente são pacientes que valorizam muito o corpo magro tem que ser o corpo magro e a beleza física, que não consegue desenvolver outros prazeres na vida. É igual eu falei para vocês lá no começo, né? São pacientes que muitas vezes são muito envolvidos com essa questão do emagrecimento. Então, eles passam ali boa parte da vida, do dia deles, pensando na alimentação, pensando na próxima nutricionista que eles vão, pensando na atividade física,
né? Muitos as que têm bulimia, geralmente elas fazem sim atividade física, né? Geralmente elas fazem muita atividade física. Então, elas envolvem muito com essa questão do corpo, né, desse visual. E quando você pergunta para o paciente o que mais você tem de prazeroso na vida, que hobby mais você tem, quem é você, né? Existe um grande vazio ali dentro, né? A sensação de vazio é grande, porque a valorização está muito centrada no corpo, na beleza física. Essa valorização é muito mais acentuada na bulimia e anorexia, né? As pacientes bulímicas que eu tive aqui tinham uma valorização do corpo extremo e trabalhavam com a questão do corpo, né? Então havia ali uma obsessão muito grande, uma valorização muito grande, uma obsessão muito grande. Então, a pessoa se julga o corpo dela, a pessoa é magra, muito magra, julga o corpo dela o tempo todo, trabalha com a questão da atividade física, da estética, então ela vê corpos o dia todo, ela fala o dia todo sobre isso, né? E o quanto isso vai tomando ali conta da vida dela, dos pensamentos dela, essa questão da valorização do corpo. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente não julgar, né? Não julgar o outro, não falar do outro, porque a gente geralmente entra nessas conversas de peso, de magreza, sem nem perceber, né? Vai ali na percepção. Aqui eu queria dar um exemplo para vocês, como eu percebo e como eu me sinto. A questão da imagem corporal, quando a gente fala, então você precisa só mudar seus pensamentos. Gente, não é só mudar os pensamentos, porque elas se percebem, né? Elas se percebem maiores. E então a gente tem que mudar essa percepção física, né? Através de técnicas, através da terapia da imagem corporal. Né? Para quem me conhece, para quem até me viu lá no palco da Psicologia Sem Fronteiras, eu contei um pouquinho, né? Que eu nunca tive muito peso, mas que eu tinha uma distorção de imagem corporal por N coisas que foram acontecendo na minha vida, por muitas cobranças, e eu me percebia, foi a frase assim, eu reagia como se eu fosse num prato de comida dos 60 para o 120. E eu tinha essa percepção, né, quando eu comia um pouco mais, né, o que é normal para todo mundo, quando eu comia um pouco mais e que eu sentia que a minha calça estava apertada, eu tinha essa percepção, eu tinha essa imagem de mim, que eu pesava ali, eu me imaginava uma pessoa de uns 120 quilos. Eu fui mudando essa percepção minha, porque todas as pessoas vêm e falam para você assim: você é doido, você fica o tempo todo tentando emagrecer, você é magra, só que você acha que é crítica. Não adianta então as pessoas virem e falar que você é magra. E não adianta você falar para o paciente que o pensamento dele está distorcido, que ele tem que pensar de forma diferente. Você tem que mudar a percepção dele. E eu fui mudar a minha percepção quando eu comecei a trabalhar com grupos de emagrecimento. Por quê? Porque eu percebia que vinha tipo 5, 6 mulheres e elas queriam chegar, era o sonho delas chegar no peso que eu pesava, né? Que eu pesava, eu sempre pesei mais ou menos 65, 66, 67, sempre isso. Né, igual eu falei no palco lá do Psicologia Sem Fronteiras, que eu estava usando uma saia e eu falei que eu tinha aquela saia, e é verdade, desde que eu tinha 20 anos de idade, e aquela saia me serve até hoje. Então, eu sempre tive mais ou menos o mesmo peso, porém, essa percepção era muito diferente. Então, a gente tem que ajudar esse paciente a entender qual é a percepção dele, e isso muitas vezes é através de técnicas. E muitas, o que é importante também a gente, eu falar aqui para vocês, é que essa distorção da imagem corporal, ela tem alterações fisiológicas no nosso cérebro.
Então, não é só a questão dos pensamentos, existe a percepção também, tá? Um outro exemplo que eu quero dar para vocês, é claro, hoje eu já não me vejo mais gorda, já me acho uma pessoa nem magra e nem gorda, uma pessoa normal, que para minha idade tem um peso que tá bom, né? Então eu não faço mais nenhuma loucura, já tenho essa imagem corporal muito melhor. Mas é claro, eu controlo meu peso, não fico obsessiva. Mas eu tive uma semana a qual eu tive alguns eventos, e aí eu acho que eu comi um pouco mais nos eventos, mas é um excesso que todo mundo come. Eu fiquei preocupada que eu tinha engordado e eu não quis subir na balança porque eu estava com medo de subir na balança e alterar o meu humor, porque altera. Então, comecei a me imaginar que eu tinha engordado uns 4 quilos. Gente, sem brincadeira. Não sei da onde eu achei que eu tinha comido tanto que eu comecei a me perceber que eu tinha engordado uns 4 quilos. E aí eu comecei a sonhar que eu realmente tinha engordado. Olha como isso vai influenciando. Eu sonhei que eu realmente tinha engordado e que eu estava gorda. Quando eu acordei desse sonho, eu falei: não, chega, hoje eu vou me pesar. Eu fui e me pesei. Quando eu pesei, eu estava abaixo 2 quilos do meu peso, né? E isso faz pouco tempo. Eu estava abaixo 2 quilos do meu peso. E aquilo me pôs para refletir sobre a percepção, porque realmente eu estava me percebendo mais gorda. E eu realmente estava me percebendo 4 quilos mais gorda. E eu não estava, eu estava 2 quilos mais magra. Então, isso é muito forte. Eu dei o meu exemplo para vocês perceberem que é muito forte, né? Dentro da gente não é tão fácil de mudar assim. Então, existe a terapia da imagem corporal. Existe a terapia da imagem corporal, que tem alguns objetivos, tá? Dentro do meu curso eu ensino a terapia da imagem corporal passo a passo, porque eu amo esse tema. E o objetivo cognitivo ali, os pensamentos, a gente trabalhar esses pensamentos com as nossas pacientes, então, identificar e modificar as formas de pensamentos distorcidos e não realistas, gente. É muito pensamentos não realistas, né? Se eu não for magra, eu não tenho valor. Só tenho um bom namorado as magras e lindas. E isso, gente, não é pensamentos mesmo, enraizados, tá? Então, é algo para a gente ir trabalhando. Por que eu reforcei muito a questão da percepção com vocês? Porque no começo eu fiquei trabalhando só nos pensamentos no cognitivo, né? Foi só quando eu fui e fiz o curso lá do Ambolim que eu entendi essa parte da percepção, quanto a gente tem que trabalhar a parte da percepção. E aí eu estava com um paciente com a distorção da imagem corporal e eu trouxe as técnicas de percepção corporal e assim foi um instalar, né? E o quanto tempo eu tinha perdido ali, não perdido, mas fiquei batendo só na tecla de mudar os pensamentos. Então a gente tem que mudar os pensamentos, mas também essa percepção. E o objetivo comportamental, focalizar nos comportamentos alterados, como evitação social, né? Muitos desses pacientes não saem mais, existe uma grande evitação social. Checagem das partes do corpo e substituir por pensamentos mais saudáveis, né? O quanto elas checam partes do corpo. Então, checam o braço, checam o abdômen, falam das pernas. Então, elas selecionam ali para ficar se criticando, né? Elas não se vê uma pessoa como um todo. E o quanto de valor tem essa pessoa. Por isso que a minha frase que eu coloquei lá no Psicologia Sem Fronteiras, não vou falar a frase, senão eu vou travar aqui. Depois vocês procuram lá no meu Instagram, que tem uma frase que eu falei sobre o peso da balança. Se eu conseguir, eu falo até o final.
Então, aqui é o objetivo cognitivo, trabalhar a imagem corporal e percepção. Quando essa pessoa se percebe, imagem corporal só muda através da percepção real. O paciente não o paciente não muda a sua interpretação só pelos pensamentos. Foi isso que eu falei para vocês ali atrás, tá? Uma outra coisa que eu queria falar aqui, ninguém foi fazendo perguntas, todo mundo está entendendo tudo? A técnica do espelho, né? A técnica do espelho, que é para a gente dessensibilizar o paciente, é uma técnica para ser usada quando o paciente estiver preparado, ou não ser usada por um bom tempo e ser preparada e ser usada quando o paciente estiver muito lá preparado no final, vamos dizer assim. Porque muitos livros trazem sim para a gente usar, pôr o paciente ali para ir se olhando, para ir se encarando, né? Só que eu também fazia isso. E o que às vezes acontecia? Essas pacientes que têm uma grande distorção de imagem corporal, quando a gente põe esse paciente na frente do espelho, ele fica mais ansioso ainda. E eu tive paciente que ela ficou mais ansiosa ainda e ela tinha crise de compulsão. Então, a técnica do espelho, o paciente tem que estar muito bem preparado, né? Já tem que estar trabalhado essa questão da percepção, né? A questão dos pensamentos cognitivos, para depois a gente ir para a técnica do espelho, que é se olhar de uma forma diferente, né? Se valorizar, olhar para suas qualidades, não olhar de forma crítica, e sim olhar de forma amável, de forma acolhedora, né? De forma com autocompaixão, né? Esse corpo é o corpo que eu tenho, é o corpo que me acompanhou a minha vida toda, é o corpo que me acompanhou as minhas dificuldades. Muitas vezes é o corpo que teve bebê, que teve filhos, né? Então é esse pensamento de autocompaixão que a gente tem ali que trabalhar com os nossos pacientes para que então eles estejam preparados para ir para a técnica do espelho, tá bom? Então, o que eu queria falar para vocês, porque muitos livros trazem essa questão para você fazer a técnica do espelho com o paciente, essa dessensibilização. Só que a gente tem que preparar os pacientes, tá bom? Vamos lá. Tem perguntas aí? Quem entendeu tudo? Agora eu vou pedir para vocês alguns segundos que eu vou responder as perguntas de vocês. Espera só um pouquinho que eu quero ver uma coisa aqui. Tá. Temos 41 pessoas conectadas aqui. Muito bem. Vamos lá? Por que que voltou, né? Tá, vamos lá. Vou falar para vocês um minutinho. Não vai passar de um minuto. Hoje é o último dia para vocês fazerem as inscrições na turma 3. A turma 3 é turma super especial para quem quer trabalhar com grupos de emagrecimento. Esse é o exato momento, porque nós vamos ter um período de trabalho de curso, que vai ser o mês final de março, abril, maio. Vocês vão estar construindo conteúdo, autoridade, para vocês montar um grupo de emagrecimento lá em agosto ou setembro, que é o período ideal para quem quer trabalhar com grupos de emagrecimento. Meu curso fala muito da questão dos transtornos alimentares. Então, não é só para quem quer trabalhar com grupos de emagrecimento, é para quem quer trabalhar no individual também, tá? Com os pacientes com transtornos alimentares, a bulimia e a compulsão alimentar. Hoje é o último dia de inscrição até a meia-noite, tá?
Hoje, para quem se inscrever aqui, eu estou dando o bônus, que é o jogo americano, que eu trabalho como ferramenta, né? Que eu uso como ferramenta para trabalhar o Mindful Eating. Eu explico isso, tem um módulo só sobre o Mindful Eating no meu curso, e vou mandar para você pelo correio, tá? 4 joguinhos americanos ali, 4 folhinhas. São 8 módulos no meu curso, vou falar rapidamente cada um dos módulos. Então, módulos de avaliação, o paciente vai chegar para você, como você vai olhar, como você vai avaliar esses pacientes, quais são os questionários que você vai usar, o que, que a gente tem de ferramenta para avaliar esse paciente. E isso é muito importante, gente. A primeira aula ao vivo já é amanhã e ela é sobre o método de avaliação dos pacientes. É muito importante eu avaliar esse paciente corretamente para eu conseguir caminhar com esse paciente do melhor método possível, na melhor direção. Aí eu falo no módulo 2 sobre o comer emocional, que envolve a ansiedade, envolve a depressão, envolve os prazeres, envolve o sentir as emoções ou expressar essas emoções. Tem 5 módulos dentro desse módulo 2. A imagem corporal. Então, quais são as técnicas que eu vou usar para trabalhar na terapia da imagem corporal? Quais são as técnicas de percepção que a gente tem? Como eu vou fazer a terapia da imagem corporal? No meu curso eu falo muito como eu faço, da minha experiência no consultório, tá? O quarto é o módulo de transtornos alimentares, que eu falo sobre a compulsão e sobre a bulimia. Eu não falo sobre a neuroxia. Por quê? Porque eu não tenho experiência no consultório. É muito difícil um paciente com anorexia vir para um consultório. Ele geralmente vai para um centro mais especializado, para um ambulim, para o hospital, geralmente. E o Mindful Eating, que é a atenção plena na alimentação. O quanto é importante a gente ajudar esses pacientes a se conectar de forma mais atenta, mais consciente, sentir os alimentos, tá? É um assunto que eu gosto muito também. O sexto módulo eu falo sobre autoestima e corpo. O sétimo módulo, sétimo e oitavo, aí a gente entra, são os 2 últimos módulos, e a gente entra no grupo de emagrecimento. Então, como eu vou divulgar, como eu vou vender e como formar esse grupo de emagrecimento. E aí eu desenvolvi um método onde eu fiz um mapa de divulgação, né? Eu falo lá no curso 3 formas para você divulgar, vender e formar o grupo, né? E o método de divulgação. Aqui tem um passo a passo, né? Eu fui criando as fases e aqui as fases coloridas, os coloridos são as fases, as diferentes fases, para você atrair essas pessoas. Esse é o material exclusivo de quem faz o curso, tá? E o oitavo módulo é como eu vou estruturar o grupo de emagrecimento, como eu vou trabalhar com essas pessoas, com esse grupo, qual é a estrutura. E aí dentro do curso também tem o bônus de como cobrar, né? Quanto cobrar desse grupo de emagrecimento? Como eu vou fazer esse cálculo? Ela é uma aula bônus do psicólogo Marco. E eu tenho uma aula bônus da psicóloga Leda, que é a influência do luto no comportamento alimentar. Quanto esses pacientes, influenciados ali pelo sentimento de tristeza do luto, não conseguem elaborar esses sentimentos, lidar com isso e vão para a comida. E um outro bônus também de meditação e escrita criativa. Quanto esses pacientes muitas vezes aprendem a escrever, a desenvolver e colocar seus sentimentos, entender melhor seus sentimentos, lidar melhor com, com sentimentos negativos, de frustração, de negação, que muitas vezes eles não aceitam. O início do curso é amanhã, por isso hoje é o último dia. O período vai ficar lá disponível por 1 ano. Ele é no Hotmart, tem várias aulas lá gravadas, porém eu faço as aulas online também, tá? Vai ser liberado um módulo a cada 15 dias, 2 módulos a cada 15 dias, e aí a gente faz a aula. E o investimento ele é 12 vezes de 58,16. Então, para quem quer entrar na turma 3, quem quer. Deixa eu só parar um pouquinho aqui.
Para quem quer trabalhar com um grupo de emagrecimento, esse é o melhor momento. Deixa eu só. Tá aí o link para quem tem interesse em entrar na turma 3. Doze vezes de 58,16. Gente, vocês recuperam isso com um paciente, com um grupo de emagrecimento, muito mais, tá? Então, quem quer entrar na turma 3, esse é o momento, essa é a hora para vocês, até a meia-noite está lá disponível para vocês entrarem. Certo? As dúvidas sobre o que eu falei e as dúvidas sobre o curso, eu vou responder agora. Vamos lá. Espera aí. Tem várias perguntas aqui. Vou voltar lá em cima. Tinha um som, eu não ouvi o som. A Ana Clara perguntando se eu ia falar do curso. Eu falei agora. Tá. Ana Clara, você viu? Mandei o link aqui. A Ana Clara está perguntando como acesso o curso. A Verônica está perguntando como é uma paciente que se sente magra, porém está com obesidade mórbida, não tem consciência que precisa emagrecer. Eu também já tive pacientes que estavam muito acima do peso, bem acima do peso, e a paciente não se via assim, né? Ela se via como um excesso de peso, né? E muitas vezes ela não se olhava no espelho, ela não queria mesmo encarar. E aí, o que, que a gente tem que ir trabalhando? A gente tem que ir trabalhando aos poucos com essa paciente. Ela não vai emagrecer agora, você tem que trabalhar as distorções e as percepções do corpo dela. Ela não vai emagrecer nesse momento, né? Talvez se você, claro, tem que trabalhar ali junto com o endócrino, o médico, talvez se ele der medicação para ela consiga perder peso por essa medicação, mas ela não vai emagrecer nesse momento. Você tem que trabalhar com ela as percepções e as distorções de pensamentos com relação ao corpo dela. A Marlene dizendo que estava atenta, a Amanda perguntando: você pode citar outras técnicas de percepção? Amanda, as técnicas de percepção eu coloco no meu curso, passo a passo, porque senão eu ia ficar falando de técnicas aqui o tempo todo, a aula inteira, tá? Ela é bem detalhada. A Ana está perguntando se alguém fez curso comigo, a Sabrina respondeu para ela. A Juliane perguntou: como trabalhar quando a pessoa se incomoda só com uma parte do corpo? Exemplo, barriga e braço. Existe muito. Primeiro, a gente tem que trazer ela para a realidade, né? Então, por exemplo, barriga e braço é um corpo comum, né? Um corpo geralmente da nossa idade. A gente tem que trazer elas para para a realidade da experiência da vida dela, para a realidade da idade dela. E eu sempre falo muito também para os meus pacientes, quando ficam selecionando partes do corpo para se criticar, pontuo isso para ela, percebe como você seleciona partes do seu corpo para se criticar, né? E você, como todo, né? Aí eu sempre coloco assim, ó. Quando você está num grupo de amigos, chega uma pessoa, qual que é aquela pessoa que todo mundo gosta, que todo mundo quer perto, né? É a pessoa simpática, alegre, feliz que chega ali, ou é a pessoa gorda ou magra, né?
Então, aí a pessoa vai mudando um pouco essa percepção dela, tá? Eu começo por aí. E aí eu sempre falo dessa questão da crítica, o quanto elas selecionam parte do corpo para se criticar, o quanto isso joga elas para a ansiedade, né? Eu vou explicando isso para elas, né? Para elas acolherem, para ela olhar para essa barriga, esse braço no modo compaixão. Como eu olharia para minha barriga no modo compaixão? Vai, esse abdômen que eu tenho hoje, é o abdômen que é saudável, meu corpo é saudável, meu corpo carrega a minha experiência de vida. Se eu tive filhos, então é o corpo que eu tive, meus filhos. Então é você olhar para esse corpo com mais compaixão. E aí tem um livro de autocompaixão para a gente indicar para elas lerem também, tá? É super importante. A Audalela está perguntando se tem algum curso específico para trabalhar a imagem corporal que você pode sugerir. Tem o curso do Ambolim, Audalela. É um curso de um dia, na verdade é todo o conteúdo que eu trago para vocês no módulo de imagem corporal. A Letícia está perguntando se o curso não inclui o tratamento para neuropsia. Não inclui o tratamento para neuropsia, Letícia. Ana Clara, falo de imagem corporal. A Letícia está perguntando se as aulas são online ou se fica disponível e por quanto tempo. Então, as aulas têm os vídeos gravados lá e as aulas que eu faço online eu também disponibilizo lá. Vai ficar tudo disponível para você por um ano. A Ana Clara está perguntando se eu ia responder as perguntas. Estou respondendo agora. A Letícia está perguntando, caso eu não possa assistir a aula, fica disponível? Fica tudo disponível, tá? Eu gravo, a aula é pelo Zoom, assim como eu dei hoje para vocês, e aí eu gravo aqui e baixo lá, né? Quem faz, acompanha aí, sabe. As aulas sempre é 9h30, para que vocês possam participar, tá? Já respondi. Ana Clara, a terapia da imagem corporal, ela é imensa. Aqui no curso tem as aulas, tem material, tem conteúdo, tá bom? Tem o passo a passo da terapia da imagem corporal para você fazer. O módulo de imagem corporal, acho que deve dar umas 2 horas ali, tá? Ana Clara está perguntando: tenho outras questões. Quem quer trabalhar com grupos de emagrecimento, quanto poderei montar um grupo? Como faz? Ana Clara, então o grupo é assim: você tem que. Uma das estratégias aí é criar autoridade. Por isso que eu falo que quem quer trabalhar com grupos de emagrecimento, essa é a melhor turma. Porque a gente vai estar fazendo o curso final de março, abril e maio, né? E nesse período você já pode ir começando a falar sobre o assunto nas suas redes sociais. Para o quê? Para você ir criando autoridade. Quando chegar lá em agosto, é o momento de você fazer um grupo por setembro e outubro, né? Ou setembro, outubro e novembro. É o melhor momento para você fazer um grupo de emagrecimento, tá? Então, quando você poderá montar, vai ser em agosto. E as estratégias também eu vou explicar. A Juliane está perguntando qual o livro sobre autocompaixão. Eu mandei isso para vocês a semana passada, mas eu mando de novo no grupo. É difícil guardar nomes de livros. E eu sei que autocompaixão é alguma coisa, eu mando para vocês de novo. Tá bom? Tá bom? A Ana Clara está perguntando se eu ajudo com os grupos. Quem aqui é do meu curso pode responder essa pergunta para ela. Eu ajudo ou não com os grupos, gente?
Eu faço assim, eu ajudo vocês a montar esse grupo. Então, no grupo tem lá várias estratégias. Então, três estratégias para a gente montar grupos de emagrecimento. E as meninas foram montando agora, né, em fevereiro, que foi uma época boa, e aí elas foram, eu fui orientando bastante. Então, as meninas que foram fazendo lá, que fizeram o curso em setembro, montaram o grupo em novembro. Então, eu fui ajudando, fui orientando, elas me colocaram dentro do grupo do WhatsApp, tá? E é isso. Para quem quer entrar, quem tem mais perguntas? Ah, tem várias perguntas aí, né? Bom, vamos lá. Aqui tá o link para quem quer entrar na turma 3. Seja bem-vindo à turma 3. Quem quer fazer mais perguntas sobre a questão da aula de hoje? Estou aqui disponível para vocês. Ana Clara está perguntando se há técnicas específicas para trabalhar a distorção da imagem corporal. Sim, tem técnicas específicas. Técnicas para você trabalhar a percepção, técnicas para você trabalhar com a distorção. Perguntas sobre o conteúdo? A Ana Clara, ela está perguntando se há técnicas específicas para trabalhar a distorção da imagem corporal. Sim. O seu curso nos guia? Travou aqui, desculpa se já respondeu antes. Então, o curso guia, sim, as técnicas estão lá, bem claras, passo a passo para você fazer, tá? Fica disponível quanto tempo o curso? O curso fica disponível por 1 ano, tá bom? É isso. Tá aí para quem o link para quem quer entrar, vai ter aula online? Sim, vai ter aula online. Ficou claro para vocês o que a gente falou aqui? A Ana Clara está falando que vai se inscrever. Seja bem-vinda, então, Ana Clara. O link está lá disponível até meia-noite. Ficou claro? Fez sentido para vocês a aula de hoje? Tá. A aula não tem como ser completa, porque eu ia ficar aqui falando com vocês 2, 3 horas, tá? Então, a aula ela é um resumo do que é a imagem corporal. A Letícia está falando que gostou muito da aula, quer estar nesse grupo. Já estou me inscrevendo também. Que legal! Sejam todas bem-vindas. Letícia, Ana Clara. A Rosane está falando que foi muito boa. Deu para entender para quanto é importante a gente trabalhar tanto essa percepção, né, física do corpo, quanto os pensamentos, né? E não ficar só nos pensamentos e não ficar só na percepção, tem que ser os dois lados. Certo? Gostaram da aula? Fez sentido para vocês? Aprenderam? Contribuir com o conhecimento de vocês? Era esse o objetivo. Era isso que eu queria entregar. Quem tem mais pergunta pode ficar online, que eu vou ficar por aqui respondendo. A Letícia. Letícia, eu não entendi qual foi a sua pergunta. Ou só adultos? Eu acho que eu perdi alguma coisa.
Espera aí, eu vou voltar aqui. Deixa eu ver. O que que você perguntou? Ah, tá. A Letícia está perguntando se as técnicas podem ser aplicadas em adolescente também. Pode serem aplicadas em adolescente também. Criança, não. Adolescentes e adultos, tá? Ana Clara, vou ser sua aluna nessa turma. Alguém respondeu, aprendi muito. Que legal. Depois eu envio para vocês os livros, os nomes do livro. A Carita está perguntando quais os livros sobre imagem corporal. Preciso de mais aulas assim, também gostou, vou ser colega de vocês. A Letícia, obrigada. Serei aluna também, achei lindo o jogo americano. Isso, Ana Clara, vem para a turma que você vai receber o jogo americano aí por correio. A Virgínia Freitas, falando boa noite, adorei te ver e te ouvir. Gratidão, gente, por você estar aqui mais essa noite comigo. Dedicando o tempo de vocês para a gente compartilhar aqui conhecimento e aprendendo um pouquinho comigo. Espero ter contribuído, espero que vocês tenham gostado e estou esperando vocês na turma 3. Tá bom? Um beijo. Até a próxima aula. A Ana Clara está perguntando, estou ansiosa, até amanhã na aula, né? Até amanhã, 21h30 é a aula de amanhã, para quem vai iniciar na turma 3. Tchau, gente. Boa noite.